Imagine passar a vida inteira ouvindo a mesma ordem: não saia de casa. Não porque existe um monstro lá fora, não porque o mundo é perigoso, mas porque seu próprio pai acredita que, no segundo em que alguém te vir, tudo acaba. Agora pensa nisso. Você cresce sem amigos, sem escola, sem poder abrir a porta. E quanto mais perguntas você faz, mais percebe que ninguém quer te dar respostas. Só que existe um problema. Segredos não ficam enterrados para sempre, e quando a verdade começa a aparecer, ela revela algo muito pior do que qualquer criança poderia imaginar. Hoje, você vai acompanhar Chloe, uma menina que passou a vida inteira escondida do mundo sem entender o motivo. Mas quando sua curiosidade finalmente vence o medo, ela descobre que talvez o verdadeiro perigo nunca tenha estado do lado de fora. Se você curte filmes com esse tipo de história, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque você vai querer ver até onde isso vai. Chloe Lewis tem 7 anos e nunca saiu de casa. Não é figura de linguagem. Ela literalmente nunca colocou os pés na rua. Todas as janelas estão cobertas com fita adesiva. O mundo lá fora existe em teoria, mas Henry Lewis, o pai dela, tratou de garantir que a teoria ficasse longe da prática. Todo dia era mais ou menos a mesma coisa. Sessões de memorização de identidade falsa, regras sobre o que dizer se alguém perguntar e a instrução permanente de não chamar atenção. Henry ensaiava com ela como se preparasse uma atriz para um papel que ela nunca pediu para fazer. Nome diferente, família diferente, história diferente, tudo decorado para o caso de alguma coisa acontecer com ele. Já nesse começo, é interessante como Henry não age exatamente como um pai comum. Tudo nele parece movido por um medo constante, como se estivesse tentando impedir uma tragédia que só ele consegue enxergar. Chloe obedecia, mas obedecia daquele jeito de criança que está acumulando perguntas sem resposta. Uma dessas perguntas ficou maior quando ela viu sangue escorrendo do olho direito do pai durante uma brincadeira juntos. Ela perguntou por que aquilo acontecia. Henry desconversou. Claramente não queria entrar nesse assunto. Naquela noite, Chloe circulou um rosto da mãe no travesseiro e o abraçou. Não tinha mãe. Nunca teve. Ela estava tentando dormir quando ouviu um som baixo vindo do armário. Parecia alguém chorando. Primeiro ela ficou imóvel, escutando. Talvez fosse coisa da cabeça dela. Talvez não. A curiosidade venceu. Com cuidado, Chloe puxou a porta. Do outro lado estava uma mulher desconhecida, encolhida sob um cobertor azul. Sem tentar entender nada, a menina bateu a porta e saiu disparada pelo quarto. Convenhamos, encontrar uma estranha dentro do armário não costuma estar entre os eventos mais tranquilos da infância. O mais curioso é que a mulher não parecia agressiva. Pelo contrário, ela tinha uma expressão confusa, quase como alguém que também não entendia o que estava acontecendo naquele lugar. Mas Chloe nem chegou perto de analisar a situação. Na cabeça dela, a explicação era muito mais simples. Fantasma. Ela correu para chamar Henry e contou tudo de uma vez, atropelando as palavras como qualquer criança faria depois de levar um susto daqueles. O pai foi verificar. Só que, quando abriram o armário novamente, não havia sinal de ninguém. Nenhuma mulher, nenhum cobertor, nada. O espaço estava vazio. Henry tratou o episódio como imaginação de criança, mas a situação deixa uma sensação estranha no ar, porque o filme não apresenta a cena como um sonho comum nem como um simples engano. Até esse momento, a história parece apenas o retrato de uma criança super protegida, mas os pequenos detalhes estranhos já começam a sugerir que existe algo muito maior acontecendo por trás daquela casa. Do lado de fora, ficava estacionada a van de sorvetes. O motorista era um senhor idoso chamado Alan, ou, como se identificava no para-choque, Mr. Snowcone. Através de uma abertura no forro da porta, um livro ilustrado artesanal entrou na casa. Mr. Snowcone and the Princess. Chloe leu tudo e ficou ainda mais curiosa sobre quem havia deixado aquilo ali. Enquanto tentava olhar pela janela, uma coincidência aconteceu. Alguém bateu na porta. Era Harper segurando um sorvete para oferecer a Chloe. Henry chegou antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Fechou a porta na cara das duas,
na Harper e na mãe dela, Nancy, que observava com um sorriso e comentou que Chloe parecia normal. Henry trancou tudo e colocou Chloe de castigo no armário. E essa reação diz muito sobre ele. Não parecia apenas preocupação, parecia pânico. Como se ouvir alguém dizer que Chloe era normal fosse justamente o que ele menos queria naquele momento. E foi aí que o armário decidiu não se comportar como armário. De uma forma que desafia qualquer explicação razoável, Chloe se encontrou de repente no quarto de Harper, como se o espaço entre as duas casas simplesmente não existisse por um instante. É aqui que as coisas começam a mudar de verdade. Pela primeira vez, algo impossível acontece diante dos nossos olhos, e todas aquelas regras estranhas impostas por Henry começam a ganhar outro peso. Ela pediu para Harper fingir ser sua mãe. Harper achou estranho. Chloe insistiu com aquela determinação de 7 anos que não aceita não como resposta. Harper acabou cedendo. Eu gosto desse momento porque ele mostra que o que ela procura não é uma grande aventura nem respostas sobre poderes ou conspirações. O que ela quer, acima de tudo, é experimentar algo simples que nunca teve: a sensação de ter uma mãe. Esse encontro também ganha um significado diferente. O roteiro não está apenas satisfazendo a curiosidade de Chloe. Ele está abrindo a primeira rachadura no mundo, cuidadosamente controlado, que Henry passou anos tentando construir. No dia seguinte, Chloe já está em casa, como se nada tivesse acontecido, exceto que claramente tudo havia acontecido. Quando Henry chega, o estado é visivelmente precário. Ele foi cuidar de uns ferimentos. Ela pegou dinheiro guardado num compartimento secreto que o pai acreditava estar bem escondido. O problema é que crianças observam muito mais do que os adultos imaginam. Chloe já sabia da existência daquele esconderijo fazia tempo. Esperou Henry adormecer. Depois saiu. Os primeiros segundos do lado de fora foram uma descoberta completa. Tudo parecia novo. As cores, os sons, as pessoas caminhando sem medo. Depois de 7 anos presa dentro de casa, o mundo real tinha quase a aparência de um lugar mágico. Eu gosto desse contraste porque, para Chloe, atravessar a porta não é apenas sair de casa. É como se ela estivesse visitando outro planeta pela primeira vez. Bolhas de sabão saíam da van de sorvetes como se a convidassem para chegar mais perto. Alan, o motorista idoso, a recebeu com uma simpatia que parecia genuína, embora existisse algo nele que sugerisse que aquele encontro não era exatamente uma coincidência. Ela topou ir ao parque, mas com uma condição: primeiro o parque, depois os sorvetes. Alan concordou sem hesitar. Durante o trajeto, Chloe viu pela primeira vez os cartazes espalhados pela cidade. Pessoas procuradas pelo governo. Todas tinham uma característica em comum: lágrimas escorrendo dos olhos. A mesma coisa que acontecia com Henry. Esse é um daqueles detalhes que parecem simples quando aparecem, mas que mudam completamente a forma como enxergamos tudo o que veio antes. No parque, enquanto Alan a empurrava no balanço, ele resolveu contar a verdade. Disse que conheceu a mãe dela. Disse que Chloe possuía dons especiais. E disse algo ainda mais chocante: os mesmos dons pertenciam à sua mãe. Nesse momento, eu comecei a enxergar Alan de outra forma. Até então, ele parecia apenas um senhor simpático da van de sorvetes. Agora fica claro que ele se aproximou de Chloe porque já sabia exatamente quem ela era. Então, veio a revelação mais importante. Alan contou que era o avô materno da garota. A mãe dela, Mary, não estava morta. Estava viva, presa numa instalação subterrânea dentro da montanha Madoc, um local apresentado publicamente como centro de realocação para pessoas especiais, mas que funcionava muito mais como uma prisão permanente. E todas essas pessoas compartilhavam a mesma condição. Eram as chamadas aberrações. É aqui que a história muda de escala. O que parecia um mistério familiar começa a revelar um conflito muito maior do que Chloe imaginava. Alan explicou que seu objetivo sempre foi encontrar Mary e libertá-la. Tudo o que vinha fazendo até agora estava ligado a essa missão, mas a conversa foi interrompida quando um policial se aproximou. E sendo justo com ele, a situação realmente parecia suspeita. Uma criança pequena, acompanhada por um senhor desconhecido, dificilmente passaria despercebida. O policial sacou a arma na direção de Alan. Chloe olhou para ele, sem gritar, sem demonstrar esforço, sem sequer entender direito o que estava fazendo. "Vá embora."
O policial guardou a arma, virou as costas e foi embora. Existe algo interessante nesse momento. Chloe não reage com empolgação nem com surpresa. Ela usa o poder da forma mais natural possível, como se alguma parte dela sempre soubesse que aquilo era possível. 7 anos de vida sem escola, sem amigos e praticamente sem contato com o mundo exterior. E o primeiro poder que Chloe descobre é o controle mental. De volta à van, Alan mostrou uma fotografia que Chloe nunca imaginou ver. Era Mary, a mãe que ela passou a vida inteira acreditando estar morta. Alan entregou a foto sem hesitar. Era a única imagem que possuía da própria filha, o que torna o gesto ainda mais significativo. Eu acho interessante como, nesse momento, Alan deixa de agir apenas como alguém em busca de ajuda. Pela primeira vez, ele parece um avô tentando recuperar anos perdidos. Antes de Chloe voltar para casa, ele entregou um pó capaz de provocar sono. A ideia era simples: manter Henry dormindo enquanto ela pudesse agir sem ser impedida. Na teoria, parecia um plano razoável. Mais tarde, segurando a fotografia de Mary, Chloe voltou a ouvir os sons vindos do armário. E mais uma vez, o armário resolveu desafiar todas as leis conhecidas da arquitetura. A mulher envolvida pelo cobertor azul apareceu novamente, só que agora tudo era diferente. Chloe finalmente entendeu quem estava diante dela. Era Mary. Sua mãe estava realmente ali, ainda que de uma forma impossível de explicar. Existe um detalhe curioso acontecendo aqui. Enquanto Chloe passa o filme tentando descobrir quem é, seus poderes acabam funcionando como uma ponte literal entre partes da própria família que foram separadas à força. Mary, por sua vez, mal conseguia acreditar no que estava vendo. A conexão parecia impossível até para ela. Empolgada, Chloe correu para contar ao pai. Henry estava no sofá usando fones de ouvido, seu método habitual, para impedir que a filha tivesse contato com as notícias do mundo exterior. E isso produziu exatamente o efeito contrário. Assim que ele adormeceu, Chloe pegou os fones. Na televisão, uma reportagem mostrava a agente Cecilia Ray defendendo Madoc Mountain. Segundo ela, o local oferecia proteção e segurança para pessoas especiais. A versão oficial parecia bonita. O problema é que ninguém parecia voltar de lá. É justamente aqui que a história começa a mostrar como versões diferentes da mesma realidade podem coexistir. Dependendo de quem fala, Madoc é um refúgio ou uma prisão. Mais tarde, Chloe usou suas habilidades para atravessar novamente os limites da própria casa e aparecer no quarto de Harper. Pela primeira vez, ela participou de algo próximo de uma festa do pijama. Outras crianças, conversas, brincadeiras, uma vida comum. Só que a experiência durou pouco. Harper transformou a presença de Chloe numa espécie de atração para as amigas, destacando o quanto ela era diferente das outras crianças. Eu sinto que esse momento machuca mais do que muitos dos perigos físicos da história. Chloe passou anos sonhando em pertencer a algum lugar, e quando finalmente consegue se aproximar de outras crianças, acaba sendo tratada como alguém de fora. Decepcionada, ela voltou para a mãe. As duas tiveram a primeira conversa verdadeiramente significativa desde que se encontraram. Depois disso, Chloe tentou convencer Henry de que poderiam viver normalmente ao lado de Nancy e Harper. Henry recusou imediatamente. A discussão cresceu. E tomada pela raiva, Chloe disse que desejava que ele estivesse morto. Foi uma frase cruel, mas também muito humana. Ela é uma criança tentando entender por que sua vida inteira foi construída sobre segredos. Henry respondeu, explicando novamente o perigo representado pela ADF, a Força de Defesa dos Anormais, responsável por caçar pessoas como eles. No fundo, essa discussão parece falar menos sobre poderes e mais sobre confiança. Chloe quer respostas. Henry acredita que respostas podem colocar a filha em perigo. Depois da briga, ela decidiu colocar o plano em prática. Misturou o pó na bebida do pai. Só que esqueceu um detalhe básico. Os resíduos ficaram visíveis na borda do copo. Henry percebeu na mesma hora. A bronca começou. Então Chloe fez algo que mudou completamente a dinâmica entre os dois. Ela olhou para o pai e disse apenas, "Durma." Henry obedeceu imediatamente. Até esse momento, Chloe vinha descobrindo os próprios poderes aos poucos.
Agora ela percebe que pode usá-los diretamente contra a pessoa que sempre exerceu autoridade sobre ela. Sem perder tempo, foi encontrar Alan. O avô decidiu explicar o conflito usando uma metáfora simples. De um lado estavam os lobos, do outro, os unicórnios. Os lobos representavam a ADF, treinada para localizar e capturar anormais. Os unicórnios eram os freaks, indivíduos com habilidades especiais que o governo considerava perigosos. E Madoc Mountain era o lugar para onde os unicórnios eram enviados quando os lobos os encontravam. Mary estava lá havia anos. Alan então revelou a próxima etapa do plano. Ele havia marcado um encontro com Cecilia Ray, a mesma agente que aparecia nas reportagens. A ideia era usar essa reunião para encontrar um caminho até Madoc. Mas tudo desmoronou rapidamente. Quando Cecilia começou a fazer perguntas, Chloe negou possuir qualquer habilidade especial. Negou ser uma anormal. Negou tudo. E eu consigo entender a reação dela. Chloe passou a vida inteira aprendendo que admitir quem realmente era poderia ser perigoso. Desfazer 7 anos de condicionamento em alguns minutos simplesmente não seria tão fácil. Alan ficou frustrado e tomou uma decisão extrema. Para provar que os freaks existiam e estavam presentes ali, ele expôs um funcionário do restaurante, provocando uma manifestação involuntária das habilidades dele. A reação da ADF foi imediata, como Alan já esperava. O local mergulhou no caos, e aproveitando a confusão, os dois conseguiram fugir. Ele finalmente revelou o que vinha tentando fazer desde o início. Todo o plano, todas as aproximações e todos os riscos tinham um único objetivo: ajudar Chloe a desenvolver as próprias habilidades para que ela pudesse encontrar Mary. A explicação não produziu exatamente gratidão, produziu irritação. Chloe estava cansada de adultos decidindo o que era melhor para ela sem pedir opinião. Então resolveu encerrar a discussão do jeito mais eficiente que conhecia. Usou o controle mental no próprio avô, mandou que ele a levasse para casa, e ele obedeceu. Eu acho interessante como Chloe está começando a reproduzir comportamentos que antes criticava nos adultos. Quanto mais descobre seus poderes, mais percebe como é tentador usar essa vantagem para conseguir o que deseja. Os dois chegaram antes do previsto. Henry apareceu no caminho. Chloe correu imediatamente para o pai. O que aconteceu entre Henry e Alan, depois disso, ficou fora da vista dela. Os dois desapareceram por alguns instantes e quando Henry voltou, estava sozinho. Mas Chloe não tinha desistido de descobrir a verdade. Pouco tempo depois, escapou novamente. Saiu correndo pela rua e quase acabou se envolvendo num acidente. Só que a fuga trouxe outra resposta importante. Uma resposta que explicava anos de mistério. Henry também era um anormal. E olhando para trás, vários detalhes começam a fazer sentido. A rua parecia sempre igual. A vizinhança quase nunca mudava. O tempo parecia estranho ao redor daquela casa. Não era impressão. Henry manipulava o fluxo temporal ao redor da propriedade, criando uma espécie de distorção que fazia o mundo externo avançar muito mais devagar. Existe um detalhe curioso aqui. Durante boa parte da história, Chloe acredita que o pai roubou sua infância. Mas descobrimos que ele literalmente dedicou anos da própria vida tentando prolongar o tempo que ainda podia passar ao lado dela. Mesmo assim, os conflitos continuavam. A tentativa seguinte envolveu Nancy Reed. Henry apareceu disposto a oferecer dinheiro e encontrar uma maneira de dar à filha algo próximo de uma vida normal. Nancy parecia considerar a proposta, mas Harper não demonstrou o mesmo entusiasmo. Como acontece com frequência entre crianças, ela deixou bem claro que não gostava da ideia. Antes que qualquer decisão fosse tomada, os poderes de Chloe se manifestaram de forma impossível de esconder. Chloe sentiu a rejeição e reagiu mal. Tentou influenciar Nancy usando suas habilidades. Por alguns segundos funcionou, mas Nancy percebeu que algo estava errado. Quando notou os sinais ligados ao uso dos poderes, entrou em pânico e avisou que chamaria as autoridades caso eles não fossem embora. E foram. De volta para casa, Henry resolveu eliminar possíveis complicações futuras. Alan acabou amarrado a uma cadeira enquanto o genro tentava recuperar algum controle da situação. Enquanto isso,
Chloe voltou a procurar Mary através daquela estranha conexão que unia lugares separados por quilômetros de distância. Dessa vez, porém, algo deu errado. Agentes invadiram o local onde Mary estava mantida e a retiraram dali. Chloe voltou apavorada. Henry, que estava ocupado reforçando portas e janelas, ouviu tudo. É aqui que a relação entre os dois chega ao ponto mais crítico. Pela primeira vez, Chloe não está lutando apenas por liberdade. Ela acredita que sua mãe corre perigo imediato. Desesperada, ela apontou uma furadeira para o pai e deixou claro que usaria o controle mental caso ele continuasse impedindo seus planos. Henry conhecia o alcance dos poderes da filha e cedeu. As barricadas começaram a ser desmontadas, mas o esforço teve consequências. O uso constante das habilidades cobrou um preço alto de Chloe, que acabou desmaiando devido ao desgaste. Quando despertou algum tempo depois, ainda debilitada, ouviu Alan revelar uma informação que mudava tudo. Mary estava viva e continuava presa em Madoc Mountain. O problema é que a situação do lado de fora também piorava rapidamente. Nancy realmente havia chamado ajuda. Agentes da ADF já cercavam a região. Tentando proteger a família, Chloe influenciou mentalmente um dos policiais que conversava com Nancy. Só que isso produziu exatamente o efeito contrário. Os outros agentes perceberam os sinais da influência. A reação foi imediata. No meio da confusão, Nancy acabou atingida pelo confronto que se seguiu. Foi um daqueles momentos em que ninguém parece sair ileso, mesmo quando as intenções são boas. Alan aproveitou o caos para desaparecer usando sua habilidade de invisibilidade. Chloe tomou uma decisão ainda mais ousada. Usou seus poderes para chegar diretamente até Madoc. Lá encontrou Mary presa a uma cama, cercada por equipamentos destinados a impedir qualquer tentativa de fuga. Pouco depois, Henry também chegou ao local. Pela primeira vez em anos, marido e esposa estavam novamente no mesmo ambiente. Existe uma leitura interessante para esse momento. Durante toda a história, Henry parece alguém incapaz de largar o passado. E agora entendemos por quê. Para ele, Mary nunca foi apenas uma lembrança. Era alguém que ele ainda esperava encontrar de novo. O reencontro, porém, durou pouco. Um agente apareceu carregando um tranquilizante e tentou retomar o controle da situação. Henry tentou reagir, mas descobriu que suas habilidades tinham limitações que ele próprio ainda não compreendia completamente. Foi então que Chloe assumiu o controle. Usando o poder mental, ela obrigou o agente a cooperar. Em seguida, libertou Mary das contenções que a mantinham presa. Pela primeira vez, a família estava reunida. E pela primeira vez, também parecia existir uma chance real de escapar. Então a campainha tocou. Era Cecilia Ray, a mesma agente que aparecia constantemente defendendo Madoc Mountain como se fosse um projeto humanitário exemplar. Lá em cima, Chloe estava exausta. O uso contínuo dos poderes já começava a cobrar seu preço, e as marcas características do esforço apareciam cada vez mais. Alan percebeu isso imediatamente e tratou de esconder qualquer evidência antes que Ray notasse. Eu acho interessante como Alan chega ao final da história exatamente da mesma forma que passou o restante dela, protegendo a família. O foco dele continua sendo manter Chloe segura. Enquanto Henry tentava distrair a agente na entrada, o resgate seguia acontecendo nos andares superiores. A tensão aumentou quando Alan chegou a sacar uma arma. Ray não se intimidou. Ela avisou que qualquer problema acionaria automaticamente um drone preparado para atacar o local. Alan respondeu que aquilo não era exatamente uma ameaça assustadora para pessoas com habilidades como as deles. Só que a conversa terminou quando um ruído vindo do andar de cima chamou a atenção da agente. Ela percebeu que havia algo acontecendo e reagiu imediatamente. Henry tentou impedir, mas acabou sendo atingido durante o confronto. Alan desapareceu usando sua invisibilidade. No andar superior, Chloe estava a poucos passos de libertar Mary completamente quando Cecilia surgiu bloqueando a saída. A arma foi apontada. O disparo aconteceu, mas Alan apareceu no caminho, sem hesitar. Existe uma leitura interessante para esse momento. Durante boa parte da história, Alan parece movido pela missão de resgatar a filha. No final, porém, ele escolhe proteger a neta.
É como se toda a jornada dele culminasse naquele único segundo. O impacto interrompeu tudo. Chloe viu o avô cair, e algo dentro dela mudou. Tomada pela dor e pela raiva, ela usou seus poderes contra Cecilia Ray de uma forma muito mais intensa do que havia feito até então. A agente foi neutralizada pelas próprias ações. Antes que Alan partisse, Chloe colocou em suas mãos a fotografia de Mary. A mesma fotografia que ele havia entregado à neta dias antes, a única imagem que carregava da filha. É um detalhe pequeno, mas ganha um peso enorme. De certa forma, aquilo fecha a jornada de Alan exatamente onde ela começou, com a família que ele passou anos tentando reencontrar. Enquanto isso, Henry ainda lutava para manter todos vivos. Mesmo gravemente ferido, utilizou o restante de sua manipulação temporal para conter os agentes que cercavam a instalação. Mas o esforço era grande demais. O corpo dele já estava chegando ao limite, e havia outro problema se aproximando: o drone. Chloe, completamente esgotada, caiu no chão. Por um instante, parecia que não havia mais saída. Foi Mary quem rompeu aquele momento de desespero. Ela chamou pela filha, e aquele chamado conseguiu alcançar Chloe quando nada mais parecia conseguir. A menina despertou e usou o controle mental mais uma vez, obrigando o operador responsável pelas portas da instalação a abrir o caminho. Mary aproveitou a oportunidade. Em poucos segundos, usando sua habilidade de voo, chegou até Chloe. Henry pegou Chloe nos braços e correu. Logo depois, o drone atingiu a instalação. A explosão encerrou o confronto, mas não sem consequências. Chloe sobreviveu. Henry não. A impressão que fica é que Henry passou a história inteira comprando tempo. Tempo para esconder a filha, tempo para protegê-la, tempo para encontrar Mary. E no final, usou tudo o que tinha justamente para garantir que Chloe pudesse continuar vivendo. Diante dele, Chloe chorou. E naquele momento, ela finalmente entendeu algo que vinha tentando negar durante toda a história. Todas aquelas regras absurdas, as janelas cobertas, o isolamento, o medo constante. Nada daquilo existia porque Henry queria controlar sua vida. Existia porque ele estava tentando mantê-la viva, mas os problemas ainda não tinham acabado. Agentes continuavam procurando pela garota. Então, Mary chegou. E ficou claro porque Maddox Mountain tinha tanto interesse em mantê-la presa. A diferença de poder entre ela e os agentes era enorme. A situação foi resolvida rapidamente. Depois disso, ela finalmente abraçou a filha, sem projeções através de armários impossíveis, apenas mãe e filha. Mary então propôs que as duas desaparecessem, que fossem para algum lugar distante, que voltassem a se esconder. Só que Chloe recusou. E eu gosto muito dessa decisão porque ela mostra o quanto a personagem mudou. A menina que começou a história sem sequer poder olhar pela janela, agora escolhe encarar um mundo inteiro que a considera uma ameaça. Sem pai, sem avô, e com praticamente todo o sistema atrás dela. Mesmo assim, ela não queria mais fugir. Mary ouviu a resposta, sorriu, e juntas, as duas deixaram o chão para trás. Talvez o verdadeiro tema da história apareça justamente nesse final. Não é apenas uma narrativa sobre poderes extraordinários. É uma história sobre pessoas que passaram a vida inteira escondidas e que finalmente decidem existir sem pedir permissão. Se você chegou até o final, tenho outro resumo que combina perfeitamente com esse para te recomendar. É só clicar aqui na tela. Nos vemos no próximo vídeo.